E esse texto era muito, muito denso, e tudo bem, né? A gente, às vezes, tem que passar por esses textos, e por isso que é tão mais fácil quando a gente passa por isso juntos, porque talvez sozinhos a gente desistisse, parasse, e não retomasse esse tipo de leitura. Principalmente quando as leituras mexem profundamente, e aí eu quero sempre que vocês observem, quando vocês estão estudando sozinhos, quando vocês estão assistindo os vídeos, no que é que vocês trancam. Sempre anotem no que é que vocês trancam. Qual é a aula que vocês não conseguem assistir? E quando isso acontecer, vocês têm algumas hipóteses. Convidem alguém para assistir com vocês especificamente aquela aula. Ou contem para alguém o que era o conteúdo daquela aula. Ou até mesmo podem relatar para mim, muita gente me conta, Cláudia, eu não conseguia dar aula porque aquele conteúdo mexia com tal coisa e isto era algo que eu não estava preparada momentaneamente para encarar. Só que, da mesma forma que a nossa leitura é aos trancos, a gente lê em lotes, a nossa evolução também. Nós chegamos a níveis e patamares, não é algo assim. Aí a gente pula e dá saltos quânticos em termos de aquisição de conhecimento e de evolução. Então, quando a gente tranca em algo, este algo faz com que a gente dê uma parada estratégica, só que nós temos que ser estratégicos em relação a isso. Porque muitas vezes, sozinhos, nós não nos empurramos. Muitas vezes, nós precisamos de uma cobrança externa para nós nos obrigarmos a dar um salto quântico. Então, quando a gente tranca, nós temos que procurar soluções para isso. E sempre que alguém trancar, pode me convidar, a gente vai dar um jeito de combinar um horário e a gente vai assistir junto aquela aula para ver o que está acontecendo ali. Ou assiste e depois me diz, Cláudia, aconteceu isso, tinha isso, aquilo ali, e aquilo ali era um ponto importante que eu precisava trabalhar. Alguém aqui já aconteceu isso? A Aninha. Pode contar, Aninha, como é que foi para ti? Lembra que eu comentei contigo que eu tranquei numa leitura? Agora eu não Lembro. me recordo bem o que era o assunto, mas é que depois desse período aí, muitas coisas começaram a cair as fichas para mim. Algumas percepções de algumas coisas, algumas limitações minhas que acabavam refletindo nas minhas escolhas. E eu estou percebendo, de um tempo para cá, parece que abriu uma expansão de visão, assim. Eu estou vendo as coisas de uma forma mais ampla. Deu um salto quântico. E Fez o tem meu... vindo muita coisa para me acessar, para me aumentar esse conhecimento. Que legal. E é isso que eu digo, não desistam. Não é porque é difícil, não é porque às vezes é chato, não é porque a gente está cansada, a gente não pode desistir. Tem que ter metodologia. Eu sei que muita gente, por exemplo, gosta de assistir salteado, vai pelo assunto. Não tem problema, porque os assuntos são independentes. Mas é muito legal que tu possa ir ticando as aulas que tu vai vendo, porque aí tu vai tendo consciência do quanto tu já percorreu. Eu vou mostrar uma coisa que eu faço, mas é uma coisa altamente pessoal, que eu também faço cursos, tá? E eu faço essas tabelinhas aqui, ó, em que eu ponho o número de aulas que tem, porque eu sou meio metódica com coisas de número e sequência. Então, eu escrevo assim, por exemplo, essa aqui tem 96 aulas, tá? E aí eu vou pondo X em todos que eu vou assistindo. Porque eu, particularmente, gosto muito de sentir que eu estou evoluindo. Às vezes, eu passei, sexta-feira, foi um dia que eu passei o dia inteiro, gente, o dia inteiro para assistir uma aula de 7 minutos. O dia inteiro.
Eu começava a aula, a gata miava. Eu começava a aula, o telefone tocava. Eu começava a aula, o Edilson me chamava. Aí o Edilson queria não sei o quê. Aí era a hora do almoço, aí era a hora do café. Aí era... Gente, eu passei um dia assistindo 7 minutos. Eu não aguentava mais o início da aula. Não aguentava mais. E aí, eu sabia que dava para pôr do ponto, mas toda vez que eu perdia muito tempo, ela voltava para o início. Quando era quase meia-noite, eu disse: eu não vou terminar o dia sem terminar uma aula. Não é possível, não aceito isso. Sentei, disse agora, e aí eu disse assim: desta vez eu não vou pôr do ponto que eu parei. Eu vou prestar atenção, inclusive no início. Porque isto de nós não querermos ouvir, eu já sei, eu já ouvi 10 vezes. Por que eu vou passar um dia inteiro repetindo a mesma aula? Tem que ter algo. Eu disse, não, eu vou zerar tudo e fazer de conta que eu estou sentando aqui no primeiro horário da manhã que eu comecei a estudar. E vou estudar como se eu tivesse que ver a aula inteira. Era essencial as primeiras informações dele. E eu já achava que estava dominado. Então, façam também isso. Se deem o direito de repetir. Mas eu repeti e voltar para trás. Às vezes, repetir é lavar o nosso cesto. Nós também precisamos purificar algo dentro de nós. Se deem esse tempo. Não é uma corrida, não é uma competição. Cada um tem uma jornada interior, tem uma jornada pessoal. Então, se deem esse tempo. Não evoluiu, não faz mal. Adquiram, nem que seja uma palavra. Porque, às vezes, uma palavra muda completamente a nossa percepção de tudo. Entender uma palavra, às vezes, faz toda a diferença. E não é só o entender aqui, é o entender aqui e com a alma. Eu comecei a ler um livro maravilhoso e ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala sobre poder e aí ele não fala sobre Deus. Ele diz aquele que não tem nome. Por quê? Existem coisas que nós não conseguimos dar o nome. Porque se tu chama de Deus, esse é um pensamento cristão. Para o muçulmano, é Alá. Se tu chama de Alá, os cristãos vão se sentir incomodados. Existem coisas que estão muito além dos seus nomes. Que nem alma. Nós, quando falamos em alma, algumas pessoas, quando a gente fala em alma, algumas pessoas pensam em quê? Em inferno, em pecado, em religião. Esta ânima é muito além disso. Então, às vezes, deixar amplo, sem dar um nome que restrinja, também é uma boa possibilidade. E eu gostei muito, fiquei tão tranquila quando ele falou isso, eu disse, realmente. Porque tem coisas que a gente quer dar nome, que a gente quer encaixotar, mas não cabe numa caixinha. É tão amplo que não cabe numa caixinha.